Olá, galera! Tudo bem? Espero que sim. Na aula passada, finalizamos o primeiro volume do material, fechamos com o gênero infográfico e foram passadas algumas atividades. Espero que vocês tenham respondido, que tenham compreendido também na hora de fazer isso. E vamos passar para o volume 2. Mais alguns gêneros. Para vocês acompanharem, tem aí toda a informação, como eu já falei, volume 2, capítulo 9, 10 e 11. Como vocês já sabem, os 3 primeiros capítulos são constituídos pelo mesmo gênero, no caso, texto dramático. No caso, é o 1, o 2 e o 3. As páginas 283 a 287, 293 a 295, 302 a 309. Essas páginas, além de ter parte do conteúdo, tem as atividades, que são as interpretações, tem produções também, que, com fé em Deus, vamos conseguir fazer ainda quando voltarmos. O texto dramático. Quem nunca participou de uma dramatização, de uma apresentação teatral em sala de aula ou em algum outro lugar? Quando você transforma um gênero qualquer, um texto qualquer, em um texto dramático. Na prática, vocês já sabem, né? Agora vamos ver um pouquinho da teoria, da estrutura, da linguagem, das partes principais de um texto dramático. E também saber que não existe só um tipo, né? Tem vários tipos desses gêneros textuais. Desse gênero textual, aliás. O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. Então, todas as situações presentes, constituintes desse gênero, gira em torno da ação, certo? Tem as principais características de um texto dramático: encenação cênica, linguagem gestual e sonoplastia. O que é uma sonoplastia? No caso, o atrelamento de imagem, de som, de situações que façam com que chame a atenção de quem está visualizando esse tipo de texto. Principalmente, é claro, quando ele é encenado. Presença de diálogos ou monólogos. Esses monólogos, para quem não entende do que se trata, é um tipo de apresentação com apenas uma pessoa. Mono já diz, né? Uma pessoa só. Predomínio do discurso em segunda pessoa, tu, vós, porque o texto dramático, ele é voltado mais para quem está ouvindo ali, quem está assistindo, quem está lendo. Envolve muito essas pessoas, que é o tu e o vós. Então, é um tipo de linguagem mais acessível, certo? A estrutura dramática. Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica, a saber: a apresentação, faz-se a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida. Essa estrutura é a parte onde tem a encenação desse tipo de texto. Conflito, o momento em que surgem as peripécias da ação dramática, ou seja, surge aquele problema, aquela questão a ser resolvida, e os personagens têm que se virar, porque no texto dramático, a parte principal, o foco principal é o personagem. Ele que tem que demonstrar em gestos, em modos, do que se trata ali, o tema, o assunto em questão abordado nesse gênero. Desenlace. Desenlace é o momento de conclusão, né, que é basicamente o desfecho. Encerramento ou desfecho, né, como eu já falei, da ação dramática. Então, aí está a estrutura de uma apresentação, de uma encenação de um texto dramático.
Além da estrutura interna inerente ao texto dramático, tem-se a estrutura externa do gênero dramático, tal qual os atos e cenas, de forma que o primeiro corresponde à mudança dos cenários. Quando se trata de atos, eu tenho certeza que vocês já tiveram, né, a oportunidade de presenciar uma encenação, e vocês já viram, né, que cada parte tinha ato 1, ato 2, ato 3. Então, corresponde à mudança de cenário, que são necessários para a representação, enquanto o segundo designa as mudanças, que é as cenas, entrada ou saída dos personagens. Recapitulando, atos, mudança de cenário, né? E as cenas, na verdade, é a mudança do tema, da situação, dos personagens, quando um fala e depois vem o outro. Então, é basicamente isso. Exemplos de textos dramáticos. Professora, mas não é só aquele tipo que é encenado, que a gente divide as falas com os colegas para a gente falar sobre determinado assunto, né? A gente abordar um assunto muito relevante. Mas, na verdade, são vários exemplos de textos dramáticos. Cada um, é claro, com sua finalidade, com sua intenção. Quando o professor sugere que você faça uma dramatização, uma apresentação de assunto tal, de tema tal, a intenção ali é fazer com que você repasse o que você compreendeu para os colegas, o professor vai avaliar, então tem essa intenção. Além disso, tem os exemplos de tragédia, que é a representação de acontecimentos trágicos, o nome já diz, geralmente com finais funestos, né? Tragédia, você já entende do que se trata, né? É algo que não é muito bom. Funestos é algo mais triste. Comédia, você já lembra de risos, de alegria, representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. Hoje tem muito stand-up, né? Que uma pessoa só vai apresentar seu texto, sua comédia. Hoje está muito em alta essa parte. Tragicomédia já é a união de elementos trágicos e cômicos na representação teatral. Então, essa mistura do funesto, do triste, com a comédia. Ou seja, tratar uma situação que não é muito legal com humor. Não que seja deboche, mas que seja tratada com mais leveza. Na verdade, é do que se trata a tragicomédia. Farsa. Surgida por volta do século XIV, a farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, né? Agora, quando se trata de um caráter mais crítico, já vem a parte um pouquinho mais séria, de querer alertar, de fazer com que você reflita, mas, mesmo assim, não foge do texto dramático. O Alto. Gente, quem ainda não assistiu O Alto da Compadecida? Um filme maravilhoso, né, que pode entrar dentro do exemplo de texto dramáticos alto. Surgindo na Idade Média, os autos são textos curtos, de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Eu citei o filme O Alto da Compadecida. Na verdade, ele é sim um texto dramático, alto, mas que ele foi adaptado ao cinema, né? Ele foi prolongado mais um pouco para que realmente a trama que estava para ser resolvida, o ato que estava ali, por mais que fosse só um, mas tinha muitas coisas que poderiam ser entrelaçadas, né? Fala de várias situações e trata-se também, apesar de ser um auto, mas trata-se também de algumas críticas à sociedade de um determinado tempo.
Como é de costume, a parte que vocês mais gostam, gente, ó, exercício. Você tem que ouvir a professora, você tem que reler o conteúdo, tirar dúvidas, mas o que realmente vai fazer com que você aprimore o conhecimento, amplie o conhecimento, são os exercícios. Vocês vão fazer as atividades de todos os capítulos que eu citei no início. Capítulo 9, 10 e 11, que são as páginas 284 a 286, 294 a 296, 302 a 306. Caso surja, alguma dúvida na hora de responder essas atividades, vocês vão poder tirar nas aulas de correção. E, se ainda persistir essas dúvidas, claro, entre em contato com a gente, que com certeza eu vou esclarecer, sim, de coração. Bons estudos, muito obrigada, fiquem com Deus e um cheiro bem grande.